E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver a entrevista do presidente do São Paulo, Júlio Casares, onde ele falou sobre investimento milionário no tricolor e também sobre a possibilidade do São Paulo virar SAF e toda essa treta aí do fair play financeiro aqui no Brasil. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e já comenta aí, você acha que o São Paulo deveria investir nessa questão de virar SAF ou se sustentar e tentar pagar suas dívidas com dinheiro próprio? Eu quero muito saber a sua opinião. A gente vai estar assistindo aí o vídeo, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião e a gente vai debater e comentar muito sobre esse assunto que é muito importante para nós tricolores. Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Amigos do Sport Center, nesta quinta-feira nós estivemos com o presidente Júlio Casares, que atendeu a reportagem ESPN numa entrevista exclusiva, abordando temas importantes para a torcida do São Paulo, de dentro e de fora de campo. Um dos principais é o aporte financeiro num acordo comercial que o São Paulo está fechando com o Fundo de Investimentos Galápagos. O dinheiro que será investido pela Galápagos no São Paulo servirá basicamente para a diminuição do pagamento de juros de empréstimos que o São Paulo tem com instituições financeiras. O São Paulo gasta em média 12 milhões de reais mensais no pagamento destes juros. O presidente Júlio Casares explicou como vai funcionar este acordo e de que forma, até 2030, ele vai aliviar as contas do São Paulo e, quem sabe, deixar a dívida num patamar bem razoável. A reestruturação financeira, aliada a um plano estratégico, vai trazer um oxigênio para o São Paulo. Primeiro, porque você alonga a dívida. E segundo, que em 5 anos você tem uma possibilidade real de acabar com a dívida. Como você disse, os juros financeiros, a estratégia principal que é revelar jogadores. Esse é o futuro, que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que um clube que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado. Agora nós temos que ter regra. Dentro de campo, 2 notícias importantes. A primeira sobre Alisson, que está se recuperando de uma lesão. O presidente Júlio Casares falou de forma exclusiva e em primeira mão que o contrato de Alisson será renovado com o São Paulo. O Alisson, nós vamos reformar o contrato dele aqui, todo em primeira mão. O Alisson é um garoto que mesmo com essa contusão séria, está numa recuperação muito boa. Nós vamos em breve anunciar a renovação. Queremos que o Luiz Gustavo continue e que o Rafinha também. Mas essa é uma análise também muito pessoal do atleta, né? Então vai depender mais deles. A nossa vontade é que continue, porque são jogadores que não só deixam qualidade técnica dentro do campo, mas são importantes como grupo. Os 2 últimos reforços que o São Paulo contratou nesta janela de meio de ano, o argentino Santiago Longo e o britânico Jamal Lewis, poderão, ao final dos empréstimos, serem adquiridos em definitivo pelo tricolor. E segundo o presidente Júlio Casares, o valor de cada direito está dentro do orçamento do São Paulo para 2025. Os jogadores agora precisam atingir metas técnicas para que o São Paulo faça o investimento durante este ano de empréstimo. Ainda nessa entrevista, o presidente Casares está recebendo com estranheza o fato do áudio do VAR da partida contra o Fluminense no último final de semana ainda não ter sido divulgado. E deixou claro que, dependendo do teor deste áudio, São Paulo pode ter uma outra posição em relação ao resultado da partida. No momento, só nos cabe representar, formatar um processo sobre essa situação. E eu reitero aqui, até agora o áudio não foi colocado. E na nossa representação nós estamos pedindo a colocação do áudio de forma pública, como sempre teve. O que isso deixa claro é que a arbitragem está precisando de uma reciclagem profunda e de uma mudança. Se preocupar, ou com outros clubes crescendo, ou será que realmente com uma justiça, uma divisão igual, fair play financeiro? Já falei demais. Fale você, presidente do Tricolor, Júlio Casares. Que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que um clube que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado. Agora nós temos que ter regra, porque se isso não acontecer, as SAFs de gente séria e de outros aventureiros chegarão no Brasil com qualquer oferta para pagar uma parte da dívida e joga lá para a associação essa dívida e vai fazendo do futebol o seu trampolim, a sua ciranda de valorizar atleta A, atleta B, que veste a camisa no primeiro semestre aqui, depois vai e depois volta.
Nós estamos vendo jogadores que foram para a França, para a Inglaterra e depois voltam para o time que saiu. Então isso não é bom para o futebol e não é saudável. Diga, você já estava falando, professor. Você estava ansioso antes dele terminar. Isso é uma direta pro Adrielson, o último caso aí, né? O futebol precisa mudar a sua própria natureza. Quer dizer, todo negócio que você fizer, tem a planilha lá do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Você tem que justificar. Não dá para você fazer grandes aquisições. Isso na vida, o imposto de renda é isso. Você tem que mostrar o que entrou, o que saiu. Agora, o futebol é um caso à parte, né? Não é só no Brasil, não, é no mundo. Tanto que a questão do fair play financeiro, ela é muito presente na Europa. Então, essa questão do que entra e do que sai, e que é aparentemente simples, e tem que atingir todo mundo também, o que chama a atenção muito é isso, né? No futebol se critica muito quando um dos seus adversários está se destacando. Aí você lembra de fair play financeiro. Sabe que eu fico curioso? Não é para todo mundo ou não é para ninguém. Eu te confesso que tá saindo fumaça da minha cabeça. Opa, peraí. Tá saindo fumaça. Chama os bombeiros aqui, então. Eu fico curioso para entender. Por exemplo, Júlio Casares, presidente do São Paulo, certo? Uhum. São Paulo é o clube que outro dia contratou o Daniel Alves, não é esse? Uhum. Dizendo que vai contratar e aí vamos ver como é que vai acontecer para pagar. Não foi isso? Aí depois não pagava direito e entrou meio naquela ciranda do... Me lembrou o Vampeta, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Aí o Daniel Alves, então eu vou para a Olimpíada e o São Paulo que fique por aí. Aí o São Paulo estava jogando lá um jogo de campeonato sul-americano, não lembro se era Libertadores ou Sul-Americana, e o pessoal ficou bravo porque o Daniel Alves apareceu com um tantã na mão. Bom, enfim, isso são detalhes, mas só para ilustrar. É tanta preocupação de um lado, mas às vezes com o seu próprio umbigo você tem algumas ações meio estranhas, né? A gente concorda. Ou eu estou falando não tem nada a ver com o assunto ou tem? Não, tem. Mas a gente concorda que tem que ter regras. Agora, que regras e a que acordo nós vamos chegar? A regra fundamental é de entrada e saída de capital. Isso aí não tem, no mundo inteiro não tem. Basta ver o que aconteceu com o Chelsea, com o Manchester City. Você acha que esses clubes, eles eram clubes tradicionais, mas não eram clubes com o poderio que tem hoje? Então essa conta tem que mudar a própria natureza do que é o futebol. O futebol tem que prestar conta, assim, eu sou a favor disso. Gasta quem fatura. Se você fatura o suficiente para ir às compras, ótimo para você. Mas acontece que o futebol tem muitos investimentos artificiais e por fora. E essa questão da dívida que fica é importante também. Se o investidor congela ali a dívida e daqui a pouco o cara vai embora, muda, acaba e a dívida continua, como aconteceu, por exemplo, tem clubes que já mudaram de SAF. Não tem algumas SAFs, ou eu estou enganado, que vieram com assinatura no contrato de que teriam que... Em tese, pagar as dívidas? Em tese, foi assim? Dentro, é isso. Cruzeiro aí. Com o Ronaldo não foi assim? Não tinha acordo em contrato? O próprio Textor, quando ele chega, se fala mais na dívida do que em reforços. Né? Aí, de repente, tudo isso é esquecido. Hoje, eu acho que tem dois países que devem servir como modelo nesse sentido. Alemanha e Espanha, em relação ao fair play financeiro. Você vê o perrengue que o Barcelona passou para inscrever jogadores nos últimos anos, justamente por conta dos problemas que ele se colocou, por administrações ruins. Até o Dani Olmo, que chegou, o time, depois que vendeu o Gundogan, conseguiu, nem vendeu, né? Ele saiu de graça para o Manchester City e conseguiu inscrever o Dani Olmo. E aí, Dom, já que a gente está procurando um modelo para nós, que a gente copie o modelo do antes, né? Exato. Porque o modelo do antes e o do depois. Porque o que pune e o que evita. A Inglaterra ou depois. Eles estão avaliando eventuais 110 violações do Manchester City de anos atrás, que a gente não sabe quando que vai acontecer, se for punido. Então a Inglaterra, nesse sentido, que é a grande liga do futebol mundial, nesse aspecto eu discordo da forma como que já fez. Exato. E assim, que ano que você vai determinar aquilo? Um ano pode determinar rebaixamento, pode tirar título, enfim. Na Alemanha e na Espanha é prévio. Se você não tem, você não joga. Você está fora da liga. Esse é o modelo Você ideal. toma punição. A Alemanha, muitas vezes, o time que não tem licença, ele volta lá para as ligas regionais, que é a partir, que é abaixo, da 4ª divisão para baixo. Aconteceu esse ano com o Bordeaux, né? Com o Bordeaux na França. O tradicional Bordeaux interrompeu suas atividades. E o clube não está jogando. Semifinalista de Champions, campeão francês. Não está jogando. Ele foi rebaixado por questão de dívidas e ele falou assim, não tem como
funcionar na segunda divisão. Vou parar, vai voltar na última, quando voltar, para começar de novo. Então, funciona para todo mundo igual? Agora, isso aconteceria no Brasil? Exemplo, na Inglaterra. Não aconteceria. Na Inglaterra tem reclamação. Você citou a Premier League. Tem reclamação, não tem? Tem. Do Everton. Ah, por que só comigo? Não teve isso? O Forest tomou punição de ponto, o Everton teve. E o pessoal fica cobrando. E o Manchester City? O City pode ser rebaixado. Mas já estão falando isso há um tempo já. Sim, está demorando. Estão postergando, estão empurrando com a barriga e tal. Mas a dedução de pontos, que a tendência é essa, né? Do final de toda a apuração, de todas essas acusações, eu lembro que ano passado o Klopp até falou o seguinte, olha, se a gente ganhar os títulos do City lá atrás, vocês me chamem para comemoração do Liverpool, né? Porque o Liverpool foi sempre que esteve ali, né? Quase sempre disputando com o City. Então se falava que ele poderia perder os títulos já ganhos. Ao que parece não, né? Pelo que o Castelo Branco falou com a gente outro dia, seria dedução de pontos no atual campeonato. Então se você perde 100 pontos no campeonato, você está rebaixado. E aí vai jogar a segunda divisão ou terceira, não sei como é que seria a situação. Então é um baque grande. Você fica com a história preservada, você ganhou aqueles títulos. Mas vai ter que começar lá de baixo de novo. E aí vai sair jogador, vai sair técnico, vai sair um monte de gente, depois é difícil começar. Desculpa. Não, eu que te peço desculpa. Voltando especificamente ao Botafogo e diretamente ao que disse o Casares. O que acontece, o que o Botafogo faz hoje em dia, ele é maléfico para o futebol brasileiro? Foi isso que o Casares colocou com outras palavras, não foi? Entendi direito. Sim. É ruim para o futebol brasileiro o jeito que o Botafogo está fazendo o negócio, trazendo seus jogadores, o tipo de negócio que o John Textor faz, tipo de investimento. É ruim para o futebol brasileiro, como afirmou o presidente do São Paulo Futebol Clube, na sua visão? Vamos lá, Abel. Depende do que você considera ruim para o futebol brasileiro. Eu acho investimento sempre bom. Também acho. Você vai qualificar o futebol que está sendo jogado aqui. É o que o Botafogo está fazendo. É um clube que está forte, que se faz forte com o dinheiro externo. Ele reclamou especificamente também da ciranda de jogadores, que o jogador está aqui. É uma referência ao Botafogo. Vai para o Lyon, volta para cá, vai para o time da Bélgica, volta para cá. Referência clara ao Botafogo. Mas é uma questão que é viável para o caso dos multidonos de clubes, né? Tem multi-owners e tal. Esses conglomerados que têm vários clubes espalhados pelo mundo. Então você tem a Red Bull que faz isso, você tem o Grupo City que pode fazer isso, você tem a própria 777, né, que quebrou, mas ela, por exemplo, o Vasco foi buscar jogador do Genoa. Então, é ilegal? Entendeu? É ilegal? Não, é maléfico não é. Para o futebol? Não, ilegal não é, maléfico a questão que você vai discutir o quão justo isso é com os outros que não são. Mas, assim, a injustiça sempre aconteceu, assim. Se você parar para pensar, muitos clubes colocaram os pés pelas mãos com o dinheiro. Vamos voltar, Bel? A gente é um pouco mais antigo, a gente vai lembrar da era das parcerias. MSI, Hicks Music, Nations Bank, ISL... Os clubes que fecharam com grandes parceiros econômicos, foi uma febre naquele momento, durou 3, 4 anos no máximo, e aquilo quebrou. E a gente teve ali o Flamengo montando um timaço que não durou nada, depois não conseguia pagar porque quebrou o ISL. O Vasco, enquanto teve o Nations Bank, conseguiu montar timaços. De repente, aquilo acabou e o Romário teve que pagar salário do time. Então, assim, eu acho que o grande problema, aí voltando, não sei o que vai acontecer no futuro, mas pode ser que o próprio Botafogo tenha que lidar com uma dívida maior. Se amanhã o Textor falar assim, estou fora, quero ir embora, clube, se vira aí com essa dívida que eu fiz, porque ele está fazendo dívida. Ele está investindo mais do que arrecada. A gente pode imaginar que no mercado é o seguinte, estou trazendo meu clube para um outro patamar, com resultados de conquistas, eu vou aumentar as minhas receitas, eu vou valorizar meus jogadores, posso vender mais jogadores por um preço maior, porque tem muitos jogadores jovens aí com potencial de revenda. E aí esse investimento que foi feito para trazer, por exemplo, o Thiago Almada, o Luiz Henrique, ele pode voltar com lucro. É questão de você apostar alto. Se a aposta der certo, você vai tirar alto também. Se a aposta der errado,
o mico vai ficar na mão de alguém. Essa é a grande questão. Isso é um problema que pode acontecer para o clube, para o Botafogo. O clube, sim. O que eu quero entender é o que é ruim para o futebol brasileiro. Não, a gente tem que superar... Vocês concordam com Casares ou não? A gente tem que superar essa questão do ciúminho. Então. Porque isso é o ciúminho, né? Não só do Casares, mas de todo mundo que critica hoje o Botafogo ou que critica o Bahia. Isso é o ciúminho. Ele tem lá o investidor que eu não tenho. Esse é um ponto. O que a gente quer? A gente quer regulamentar ou a gente está com ciúminho? Que precisa regulamentar? Isso que eu falei que está saindo fumaça da minha cabeça. Estou tentando entender. É isso, não dá... Ninguém quer regulamentar, professor. Então, aí é que está o problema. O problema que rebentaria com um monte de clube. O que é bom para todos? É por isso que eu sempre defendo a Liga. Né? Está virando uma utopia a Liga, porque onde tem 2 ligas não tem Liga. Né? Sinal que já ascendiu. Temos 2 blocos comerciais. O que é bom não existe Liga no Brasil. Para todo mundo? Né? O que é o melhor para o negócio? É isso que ninguém discute. Regras mínimas. Todo negócio que você gasta mais do que arrecada é suspeito e artificial. Então, mas isso que você acabou de dizer... Gastar mais do que arrecada. Está aí no centro dessa discussão. Gastar mais do que arrecada. Está na história do futebol brasileiro de vários clubes nas últimas décadas. Essa é a história. Ou estou enganado? Não. Por isso a gente vê tanto. O que é o Corinthians atual? O que é o Corinthians dos últimos anos? Até hoje, gastando mais do que tem. Uma bola de neve. Por isso que quando a gente não pagando salário. O que era o Flamengo antes da estabilização? Faz uma pesquisa, quantos técnicos ou jogadores ou ex-jogadores têm clubes devendo para eles até hoje? Que prometeram, assinaram, fizeram acordo e não pagaram. Em clubes pelo Brasil, vários clubes, com algumas exceções. Então eu estou vendo uma reclamação, eu não sei se uma vontade de fazer o bem para o futebol brasileiro de clubes que tradicionalmente nunca fizeram, nunca se preocuparam com o bem do futebol brasileiro. Quando você fala do fair play financeiro e mira no Botafogo, você está falando de 10% da coisa. Não é a questão do time que está investindo. E eles estão falando agora, é o que o professor falou do ciúminho, que é um exemplo prático. Não é o Casares falando do Textor. O Textor já falou do Grupo City, falou do Bahia. Exatamente. Então, por isso, tem rico falando de rico. Então, por isso que eu concordo com o conteúdo. A gente tem que ter o fair play financeiro, embora eu ache uma utopia, porque é quebrar um monte de clube. É arrebentar com um monte de clube porque eles não são saudáveis financeiramente. É a mentalidade do futebol brasileiro e aí não importa se tem dono, se não tem dono, porque a mentalidade da coisa é justamente, se abraçou muito o discurso, o importante é ganhar, depois a gente pensa na dívida. Então essa é a mentalidade do futebol brasileiro muitas vezes. E também, quando a gente fala do conteúdo, eu concordo, mas a forma me deixa a dúvida, porque... É meio a discussão da arbitragem. Eu acho que ninguém está preocupado em solucionar o problema. Ele está preocupado naquilo que vai beneficiar ele no fim do dia. Está preocupado em não ficar para trás do outro. Não ficar para trás do outro. Por isso que o Textor já foi criticado e criticou o Bahia. Não criticou, mas falou, tem que ver como é que vai ser com o Bahia. Então, no fundo, no final das contas, ninguém está muito preocupado com resolver o problema. É que ele se dê bem com a situação. Eu acho meio utópico também achar que no Brasil a gente vai achar uma solução para fair play financeiro. Isso é um problema mundial. E isso seria implantado por uma liga que os clubes não conseguem se organizar para criar. O que hoje no Brasil não tem liga. Você tem 2 blocos comerciais para venda de direitos de transmissão. Ponto. Uma liga é muito maior que isso. Uma liga é uma entidade que vai assumir a organização de um campeonato de ponta a ponta. Isso inclui marketing, isso inclui regras... isso inclui governança, isso inclui pensar em como vai ser a arbitragem. Nada disso está sendo feito. São 2 blocos comerciais, como a gente tinha antigamente o Clube dos 13, né? Que era um bloco comercial, que está ali única e exclusivamente para vender direitos de transmissão, que é o que interessa a eles, ganhar dinheiro. Organizar a casa, ninguém quer. E ainda mais você querer implantar regras que levem ao quê? Ao equilíbrio. O fair play financeiro nada mais é do que tentar equilibrar as contas dos clubes. Os clubes brasileiros não querem equilíbrio, eles querem ser mais ricos do que os outros. É isso. Então, só para completar, para deixar claro, vocês que estão nos assistindo poderiam dizer: então vocês do F360 estão defendendo que continue a bagunça que sempre foi? Não, nada disso. Só estamos dizendo que, se é para regulamentar, para ter um fair play, para fazer tudo bonitinho, para que fique mais justo, ótimo. Mas se for só porque estou com ciúme, porque o meu clube está ficando para trás do outro, eu não acredito nesse tipo de coisa. É isso? Traduzir bem ou não? Resumir? É isso aí. Esse é o estado da coisa, né?
E é como lembrou Dom, que não só dessa questão, a questão da arbitragem é muito parecida com essa. Ninguém reclama da arbitragem para resolver com a arbitragem. Só reclama da arbitragem quando por causa se sente por causa do outro, ou quando o outro é favorecido. Então, enquanto não houver uma liga de pensamentos, né? Liga, junção. Para o bem geral? Para o bem geral. Não só para me proteger. Isso não existe no futebol, né? No futebol brasileiro sempre existiu, menos ainda. Já comenta aí, você é a favor do São Paulo, que por muito tempo, principalmente no ano passado, foi cogitado a ideia do São Paulo virar SAF? O próprio Júlio Casares já falou sobre isso algumas vezes. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não gosto da ideia. Justamente pelo que foi falado aí. Se um dia o dono da SAF simplesmente falar assim, não quero mais, e ir embora, acabou. A dívida que o time tinha e a dívida que o time adquiriu, fica pro time. É uma grande falácia a gente achar que tudo vai ser resolvido da noite pro dia. Ao contrário do que o Ronaldo fez. O Ronaldo pegou um time em baixa, quitou as dívidas, se eu não me engano o Cruzeiro ainda ficou 2 anos na Série B, quitou as dívidas, depois subiu, estruturou o time e vendeu. O Ronaldo pegou o Cruzeiro na baixa e vendeu na alta. Você acha que isso vai acontecer de novo? Dificilmente. Dificilmente. O próprio Manchester City, a gente viu aí, tá com problemas lá na Inglaterra. Então, assim, o São Paulo, mesmo com problemas financeiros, mesmo com não sendo um time que pode pagar os maiores salários e por muitas vezes não conseguindo contratar por não ter dinheiro, ainda bate de frente com essas outras equipes. A Copa do Brasil do ano passado é um exemplo, o Paulistão, outro exemplo. Aquele time do São Paulo não era um time extremamente de alto nível, o time que ganhou o Campeonato Paulista. Nem de longe. O time do São Paulo do ano passado também não. Esse time do São Paulo desse ano é muito melhor que o time do ano passado. O último grande time que o São Paulo teve, para mim, foi o time de 2014. Ganso, Pato, Luiz Fabiano, Kaká, Allan Kardec. Era um grande time, principalmente do meio para frente. Aquele foi o último grande time do São Paulo. E que nem conseguiu ser campeão. Foi vice-campeão brasileiro. De lá para cá, o São Paulo passou por presidentes ridículos. E a gente tem que ter noção do que o Casares está fazendo. O Casares, ano após ano, vem diminuindo a dívida pouco, mas vem diminuindo a dívida e vem dando times decentes para o São Paulo. Principalmente para Copas. Times decentes. O próprio time do Diniz, se o Diniz não perde o vestiário naquela treta com o Tietê, aquele time poderia ser campeão brasileiro. E não era um grande time. Era um time bem encaixado, bem treinado. Então a gente tem que dar mérito. O Casares tem erros, tem Orejuela e tantos outros, Éder, né? Essa própria janela que o cara não conseguiu trazer ninguém praticamente. Mas o Casares também tem muitos acertos. E outra, lá atrás, quando o Casares se sagrou presidente, teve uma entrevista, eu não me lembro se foi dele ou se foi do Belmonte, onde dizia que o São Paulo estaria sendo preparado para a temporada de 2025. Acho que, se não me engano, foi até assim que o Casares foi eleito, né? Que 2023 ele falou que seria um ano muito difícil, 2024 seria difícil e que o São Paulo estaria sendo preparado para a temporada de 2025. A temporada de 2025 é a temporada do ano que vem. E o São Paulo já tem uma base de time respeitada, para dizer assim. Então, eu acho que se a gente parar para pensar, o ano que vem será um ano de começar a colher os frutos. Esse fundo de investimento que o Casares está conseguindo organizar para pagar dívidas de juros, cara, todo esse dinheiro que o São Paulo gasta em juros, o São Paulo pode pegar metade desse dinheiro e pagar o fundo de investimento e pegar metade desse dinheiro e fazer investimento, trazer jogador. Porque a gente sabe, se a gente vai fazer um financiamento hoje, a gente paga o dobro de juros. Num clube de futebol é a mesma coisa. O juros você está pagando o dobro do valor que você pegou. Então, ao invés de você quitar só os juros, com o fundo de investimento você paga com juros bem mais barato e o restante do valor você investe em contratações.
São Paulo já tem um bom time. São Paulo tem um bom centroavante. São Paulo, para mim, ainda precisa de um meia de ligação, mas tem o Lucas lá. São Paulo precisa de reforço nas laterais, mas a zaga do São Paulo é muito bem servida. Talvez você precise de contratar um goleiro de ponta, sabe, de nível. E o São Paulo, para mim, ainda precisa de um jogador como o Lucas. Um cara muito acima da média. Sabe, um cara assim para chamar a responsabilidade. Que não fique tudo nas costas do Lucas. Então, eu sinceramente hoje não sou a favor, principalmente que o São Paulo ainda vem se estruturando, o São Paulo vem conseguindo se sobreviver com as próprias pernas. Então, eu não sou a favor do São Paulo se vender. Não sou a favor do São Paulo se vender. A não ser que o São Paulo chegue numa situação crítica, que eu acho que isso não vai acontecer, porque o Casares está conseguindo resolver anos de responsabilidades de outros presidentes. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!